Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Será que a ciência eliminou Deus? Vamos falar novamente sobre John Lennox, aquele matemático lá da Universidade de Oxford, e desta vez sobre o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Livro publicado aqui no Brasil em 2011 pela editora Mundo Cristão. Este aqui é um dos meus livros favoritos no que diz respeito a essa interação, a esse diálogo entre a ciência moderna e a fé cristã. Nós vamos comentar sobre cada um dos capítulos aqui deste livro. Ele começa com o capítulo número 1, que se chama Guerra de Cosmovisões. Neste capítulo ele vai tratar sobre as raízes da ciência moderna, como a ciência moderna, como nós conhecemos hoje, ela nasce no contexto cristão da Europa, né, da Europa ali final da Idade Média, né, como ela bebe dos pressupostos filosóficos e metafísicos da Idade Média. Ele vai citar aqui Alfred North Whitehead, um livro que eu tenho na minha biblioteca, né, A Ciência e o Mundo Moderno, onde ele vai citar, este livro aqui eu não li ainda, mas a citação do John Lennox, ela se encontra lá na página 27, e ele citando então Whitehead, ele fala o seguinte: a ciência moderna deve ter se originado da insistência medieval na racionalidade de Deus, né? Deus é um ser racional, um ser inteligente que cria tanto o universo quanto a nossa mente. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência gerada antes do desenvolvimento da teoria científica moderna foi uma consequência inconsciente da teologia medieval. E é interessante dizer que o Whitehead, ele não é um teólogo, não é nenhum cristão tentando demonstrar como a fé cristã foi importante para o desenvolvimento da ciência. Não, o Whitehead, ele é na verdade um panenteísta. Ele está um tanto longe do cristianismo. Ele inclusive escreve outros livros com um ateu bastante famoso chamado Bertrand Russell. Bertrand, a pronúncia ficou esquisita, né? Bertrand Russell. E ele escreve livros sobre matemática com esse cara. Então ele não é assim um cristão tentando fazer apologética. Não, é um cara neutro nesse sentido. Por isso da sua validade aqui. Um pouquinho depois, na página 28, ele também cita C.S. Lewis. Esse sim, é um cristão, mas nem por isso vai desvalidar a sua afirmação. Os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza. E esperavam haver leis na natureza porque acreditavam num legislador. Nesse sentido, a ciência moderna, ela é dependente da fé cristã, que já vem aí de longos tempos, né? Mas principalmente esse desenvolvimento da Idade Média. Ele vai tratar também sobre a questão do mito do conflito entre fé cristã e a ciência moderna, como se elas estivessem num eterno embate, né? Elas nunca se entendem, nunca chegam num consenso. Isso, na verdade, é um mito, né? Ele tem a sua origem lá no iluminismo. Tá? Quando os iluministas buscavam demonstrar como agora eles estão na era da razão, então eles se contrapunham à Idade das Trevas, né? A era medieval, e aí ficavam inventando um monte de coisas a respeito da Idade Média que na verdade não correspondem à realidade histórica do que realmente aconteceu lá. Ele vai reabrir aqui o caso de Galileu, né? Aquele caso famoso de Galileu ser preso, né? Prisão domiciliar e tudo mais. E ele vai explicar que na verdade o problema ali foi o aristotelismo que a Igreja Católica de então tinha abraçado, e isso tinha feito parte então da sua ortodoxia. E quando chega Copérnico, Galileu, aquelas coisas que eles defendiam estavam indo contra não o que a Bíblia ensina, mas o que o aristotelismo que havia se agarrado na teologia católica de então. E por isso acabava sendo rejeitado pela igreja.
Há uma citação que eu anotei aqui, eu quero ler, do Schaeffer, né, do Francis Schaeffer, que está num outro livro bem interessante também, que é chamado E se Jesus não tivesse nascido? Eles também tratam naquele outro livro sobre essas origens da ciência moderna, e eles também reabrem esse caso Galileu, e eles citam ali o Francis Schaeffer, que eu quero ler aqui para vocês essa citação, tá? Eu deixei anotado. Quando a Igreja Romana atacou Galileu e Copérnico, não foi porque os seus ensinos realmente contivessem algo contrário à Bíblia. As autoridades da Igreja pensavam que sim, mas isso ocorreu porque elementos aristotélicos haviam se tornado parte da ortodoxia da Igreja, e as noções de Galileu eram francamente contrários a isso. Então a gente tem que cuidar quando usa esses exemplos de Copérnico, de Galileu, como sendo um exemplo de um conflito real entre a fé cristã e a ciência moderna. Não é exatamente isso que acontecia, e sim uma visão científica aristotélica com uma nova visão científica, então, copernicana agora, né, proveniente ali das visões de Galileu. Tá? Ele vai mencionar aqui também um debate muito famoso que aconteceu lá em 1860 entre Thomas Huxley e Samuel Wilberforce. É um debate que se tornou assim clássico na história também da ciência, do diálogo entre os dois, e às vezes também é sempre tido como um exemplo do conflito entre eles. Eu queria mencionar aqui como as coisas assim estão entrelaçadas na história, né, nesse mundo intelectual, de que o Samuel Wilberforce, que participou do debate, né, que é um dos oponentes ali, ele é filho do William Wilberforce. William Wilberforce é um parlamentar britânico que é o responsável pelo fim da escravidão na Inglaterra, e da Inglaterra e pro resto do mundo. E o Samuel Wilberforce então é filho dele, que debate com o Thomas Huxley, ele foi, durante um tempo, professor do H.G. Wells, né, que escreve O Homem Invisível, que escreve Guerra dos Mundos, e ele é o avô do Aldous Huxley, né, o autor de Admirável Mundo Novo e tantos outros livros. O Aldous Huxley, por sua vez, ele morre no mesmo dia do mesmo ano de C.S. Lewis e também do John Kennedy, o ex-presidente dos Estados Unidos. E aí, uma curiosidade adicional, né, eu sou do heavy metal, né, eu gosto de metal, e um dos álbuns de uma das bandas que eu gosto muito, que é o Iron Maiden, se chama Brave New World, né, Admirável Mundo Novo, se nós formos traduzir, que é o título do livro do Aldous Huxley. E neste álbum, uma das músicas é Out of the Silence Planet, além do Planeta Silencioso, que é o título de um dos livros do C.S. Lewis, dois caras que morreram juntos, né, no mesmo dia do mesmo ano. A única sacada assim que o Iron Maiden não teve e teria sido genial é se eles tivessem lançado esse álbum, Brave New World, no dia onde se comemoraria, tá errado falar assim, mas onde se lembraria o aniversário de morte dos dois caras. Isso teria sido assim, genial, mas eles não sei, não pensaram nisso, não deu boa, né? Pô, isso ia ter sido muito legal mesmo. Mas acho muito bacana ver como essas coisas assim estão tão ligadas, né? Um é pai do outro, que é avô do outro, e professor, e tudo junto ali, muito, muito legal isso aí. A gente pode ir longe, né, com essas interações ali, né? O C.S. Lewis é amigo de Tolkien, que leu Chesterton, que dá pra ir muito longe com essa interligação toda aí. E aí, ele vai falar também nesse capítulo ainda sobre o conflito real. Então, qual que é o verdadeiro conflito? Se não é entre a fé cristã e a ciência moderna, o real conflito ele se dá, na verdade, de cosmovisões, como ele coloca no título, né? Entre uma cosmovisão naturalista e uma cosmovisão
teísta. Ou seja, eu posso fazer ciência numa perspectiva naturalista e fazer ciência numa perspectiva teísta. E é essa cosmovisão entre o teísmo e o ateísmo, o naturalismo, é que vai conflitar. Então não se trata de religião e fé, se trata de teísmo e naturalismo. Essa é o verdadeiro conflito que está aí por trás. Depois nós vamos para o capítulo de número 2, que se chama O Escopo e os Limites da Ciência. Que ele vai mostrar como a ciência não é onisciente, ela não pode explicar tudo. Isso é até o título de um livro mais recente do John Lennox, né? Um livro lançado agora em 2019 que se chama Can Science Explain Everything? Pode a ciência explicar tudo? É um livro que até onde me consta não foi traduzido ainda para o português, eu não fiquei sabendo, não achei ele em português, né? Talvez, se vocês souberem, me desmintam, mas eu acho que ele ainda não foi traduzido, uma pena. Mas, então, o nosso capítulo aqui já vai abordar sobre esses limites, então, da ciência moderna, né? Ele se mostra como não sendo cientificista. Cientificismo, acho que é assim que se pronuncia mesmo. Aquela ideia de que a ciência é onipotente, é onisciente, ela pode explicar tudo, ela pode fazer tudo. Isso não é assim, né? E tem aquele debate muito legal do Peter Atkins com William Lane Craig, onde o Atkins coloca nesse sentido, né? Ele questiona o Craig, né? Você acha que a ciência não pode explicar tudo? E aí o Craig dá aquela lista de coisas que não, a ciência não pode explicar isso, aquilo. É muito legal, procurem esse vídeo, ele é um pouco mais antigo já. Aí nós vamos para o capítulo de número 3, se chama Redução, Redução, Redução. Esse é o título do capítulo aqui do livro do Lennox. Ele vai tratar sobre a ideia do Deus das lacunas. O que é isso? Deus das lacunas é a ideia de um Deus que é sempre usado para explicar aquelas coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Então, os antigos viam um raio cair e não sabia por que o raio cai, então inventavam lá um Deus, né, um Thor da vida, um Zeus jogando raios na Terra. Esse é um exemplo de um Deus das lacunas, né? Uma vez daí que a gente consegue explicar cientificamente como se dá o processo e os raios caem, a gente elimina a necessidade de Thor, de Zeus, e queira o nome que você queira dar para o Deus que joga os raios. E eles acham então que o Deus judaico-cristão, né, Yahvé, seria também um desses aspectos de um Deus das lacunas. Por a gente não entender, digamos, a origem da vida, a origem do universo, a ordem do universo, coisas assim, então a gente apelaria para um Deus que tampa esse buraco no nosso conhecimento, essa lacuna do conhecimento humano, mas que uma vez que o conhecimento humano, então, conseguir explicar tais coisas, Deus poderia ser descartado. Ele cita, então, na página 77, deixe-me achar aqui a página, uma frase do Richard Dawkins. Ele fala o seguinte: o universo, aqui ele está tratando sobre reducionismo daí, tá? O universo não é nada mais do que uma coleção de átomos em movimento. Os seres humanos são simplesmente máquinas de propagação do DNA. E a propagação do DNA é um processo de autossustentação. É a única razão de viver de todos os objetos vivos. E aí o John Lennox responde a essa acusação aqui do John Lennox, né? O universo certamente é uma coleção de átomos. E os seres humanos, de fato, programam o DNA. Essas duas afirmações são afirmações da ciência. Se nós imediatamente acrescentarmos as palavras nada mais do que, como Richard Dawkins faz, as afirmações vão além da ciência e se tornam expressões de crença materialista ou naturalista. E é por isso que, então, sim, vai haver esses conflitos. Nós estamos fazendo ciência numa perspectiva ateísta, numa perspectiva de uma cosmovisão naturalista que logo de cara já descarta qualquer intervenção divina, qualquer realidade divina. E por isso não podemos acrescentar esse nada mais que.
Não, tudo bem, nós somos feitos de átomos, tudo bem, nós temos DNA e isso é científico e isso cristãos fazem há muito tempo e sabem há muito tempo. Agora, quando se acrescenta esse nada mais que, bom, aí nós já partimos, nós já deixamos uma visão puramente científica para afirmações metafísicas, já de naturalismo, de ateísmo. Capítulo 4, ele começa a falar sobre um universo de design intencional. Aqui as coisas começam a ficar muito legais mesmo. É uma das minhas partes favoritas nesse livro. Ele vai citar aqui o John Polkinghorne na página 85. Poxa, John Polkinghorne que inclusive nos deixou, né? Nos deixou agora bem recentemente, no dia 9 de março agora de 2021, John Polkinghorne veio a falecer. Poxa, é uma coisa triste, né? Parece que os grandes nomes da apologética cristã, da relação ciência e fé, pouco a pouco assim estão adentrando na eternidade, né? Estão indo para a eternidade. O que, claro, não deve ser motivo de desânimo para nós, não deve ser motivo de tristeza, embora sempre é triste uma morte, mas não de desespero, como se nós estivéssemos ficando sem apologistas, né? Eu imagino as pessoas fazendo a mesma tendo essa mesma perplexidade quando, digamos, C.S. Lewis vem a falecer, né? Poxa vida, C.S. Lewis, um dos maiores apologistas do século XX, como é que nós vamos ficar agora? Quem é que vai o substituir? E a gente viu aí, né, o quanto de apologistas realmente capazes a igreja cristã foi presenteada, né, no final do século XX, século XXI. E então a missão é a missão de Deus, e Deus permanece levantando homens e mulheres que vão dar sequência nesse trabalho de demonstrar a veracidade da fé cristã, né? Então isso não deve ser motivo de desânimo para nós. Mas enfim, deixe-me passar para a citação de John Polkinghorne, onde ele fala então sobre essa questão, né, do universo como um design intencional. Tá? John Polkinghorne então falando: a ciência não explica a inteligibilidade matemática do mundo físico, pois faz parte da fé fundamental da ciência acreditar nisso. A gente parte do primeiro pressuposto de que o universo é ordenado, ele é compreensível, ele é inteligível, e de que a nossa mente é capaz de entender. Percebam a beleza que há nisso. Nós temos um universo ordenado e uma mente capaz de decodificar essa realidade. Isso não é tão simples assim. A gente sempre parte desse pressuposto, a gente parece que não para analisar de que na verdade o cosmos podia não ser ordenado, ele podia ser um caos completo, ele podia ter uma ordem que não entra na nossa mente. Mas não, nós temos uma mente capaz eu sabendo a massa, sabendo a aceleração, sabendo uma série de variáveis, digamos, de uma maçã que eu tenho na mão e que eu solto no ar, eu consigo calcular exatamente quanto tempo ela vai ficar no ar até que ela atinja o chão. E a gente sabe disso com precisão, a realidade é ordenada, isso é fantástico. A ciência só é possível por causa dessa ordenação e dessa nossa capacidade cognitiva de calcular a nossa realidade, tá? E isso, logicamente, aponta para uma racionalidade além da nossa própria e além do próprio universo. Uma racionalidade, uma inteligibilidade que é responsável por ambos. Por isso que é tão interessante esse diálogo da fé cristã com a ciência moderna, né? Ela tem vários insights muito teológicos nesse sentido. O John Lennox vai tratar aqui também sobre então, a origem do universo, como isso também aponta para um criador, para algo
para além do nosso contínuo espaço e tempo. Não é à toa que essa origem do universo, a ideia de origem do universo, ele gerou muita controvérsia lá nos primeiros anos, né? O próprio nome Big Bang, ele é um nome assim pejorativo para a teoria, né? As pessoas estavam ali tirando sarro da teoria, que foi inclusive proposta por um padre físico belga, né? Georges Lemaitre, que propôs. E ele vai tratar então sobre o ajuste fino do universo também. Ele chama isso de princípio antrópico. Olhem quão interessante é a coisa. Não apenas o nosso universo ele tem um início, o que claramente aponta para uma criação ex nihilo, uma criação a partir do nada, quanto o nosso universo ele é projetado para possibilitar a vida. Há muitas coisas aqui que são ajustadas de forma perfeita demais para não ter sido ajustada. Nós temos 4 forças fundamentais no nosso universo: a força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E todas elas estão combinadas de tal modo que qualquer alteração num nível assim minúsculo, a vida simplesmente não seria possível, né? O hidrogênio não teria se formado, o universo teria se colapsado, teria se expandido rápido demais. Enfim, tem uma série de variáveis ali que poderia ter dado tudo errado, né? As estrelas não teriam se formado, ou só pequenas, só grandes, uma série de coisas aqui. E tudo aconteceu de tal modo que a vida inteligente é possível aqui no nosso universo. Claro, algumas pessoas tentam explicar isso a partir da ideia de multiverso, mas aí nós também já estamos de novo falando de metafísica, né? Nós não temos evidências científicas de nada disso, tá? Atualmente, né? Pode ser que num futuro próximo apareçam, e isso também não desacredita o universo, isso não desacredita o cristianismo. Afinal de contas, Deus pode tranquilamente ter criado vida em outros planetas, pode ter tranquilamente criado infinitos universos, né? Ele é Deus. Ele cria o universo no primeiro momento, é para si próprio. Tudo que nós somos é por ele, para ele, é ele próprio que vislumbra a beleza do universo e se gloria nisso, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, por hora, porque eu tô vendo que ele vai ficar bem longo de novo. Então, ó, nós paramos sobre a origem do universo e a questão do ajuste fino do universo. Mais tarde eu vou gravar um outro vídeo, continuando nesse mesmo vídeo, onde a gente começa a entrar para a biosfera projetar. A gente começa a falar sobre criacionismo e evolucionismo, tá? Bem interessante também. Vai ser um baita assunto e nós vamos continuar tratando sobre cada um dos assuntos deste livro que é interessantíssimo. Então fiquem no aguardo que vem mais vídeo por aí sobre John Lennox e porque a ciência não consegue enterrar Deus. Até lá!